Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 87, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Recordações do Passado. Então, por mais que já esmiuçamos uma parte aqui, umas 5 linhas, mesmo assim eu vou retornar para que possamos dar uma sequência assim mais nítida, né? Então, Hermínio Miranda, vamos direto ao assunto já. Hermínio Miranda, ele diz assim: é preciso, pois, muito respeito com o trabalho dos nossos mentores invisíveis. Você se lembra que nós já tratamos desse assunto, eu só retornei, mas vou dar sequência. Depois, naturalmente, que eles demonstrarem seus conhecimentos e sua capacidade, bem como a segurança com que executam suas tarefas. Antes que inspirem essa confiança em nós, seria arriscado segui-los confiadamente, pois há espíritos ardilosos, né, que se apresentam revestidos de peles de mansos cordeiros para melhor dominar e impor as suas condições. Uma vez, porém, identificado como autênticos trabalhadores do Cristo, deixemos à sua iniciativa a condução dos trabalhos. Até aqui, nós já, além de ler, nós já esmiuçamos no vídeo anterior, não é? Que, inclusive, eu deixei para o telespectador no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, de forma, gente, que nós só somos mistificados pelos espíritos das trevas, pelos obsessores, enfim, nós só somos mistificados pelas almas que se encontram também aqui no corpo físico, porque nós permitimos. Aí você pode me dizer assim: opa, pera lá, Luiz. Então quer dizer que as almas também podem nos mistificar? Pode. Ora, qual a diferença? Qual a diferença? Pois você acha que os mistificadores, os charlatões, os impostores existem só na erraticidade? Não, meu bem. Quantos milhões de charlatões, de mistificadores, de impostores aqui no corpo físico atuando 24 horas, independente de espírito, e sim, almas encarnadas. É só raciocinar. Quantos manipuladores há aqui na Terra? Quantos ditadores? Quantos traficantes destruindo a vida de milhões de pessoas? Mas por que esses milhões de pessoas permitem serem destruídos por esses charlatões, mistificadores, impostores? Por exemplo, os buenas dichas são mistificadores, charlatões, impostores que se encontram aqui no corpo físico, manipulando a mente, a vida daqueles encarnados que permitem serem por eles mistificados. Quantas vezes no viaduto do Chá, em São Paulo,
passando por aquele viaduto ali, você deve conhecer muito bem o viaduto do Chá, em São Paulo. E aquelas senhoras, né, que a gente usa aquele termo que ali se dizem olhadeiras de sorte. Quantas vezes eu ali passando por ali, moço, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu olhar a sua sorte, deixa eu olhar a tua sorte, deixa eu olhar a tua sorte. E eu passava, eu ouvia com um ouvido, entrava no ouvido e saía no outro. E eu não permitia me sentar frente a elas. Eu também não as ignorava naquele momento. E eu não permitia que aquilo ali me afetasse. Eu passava por elas incondicionalmente. Eu agia imparcialmente. Então, são pobres de espíritos no corpo físico. Então, muitas pessoas acham que os anticristos, que os charlatões, que os mistificadores, que os impostores, que os espíritos vampiros encontram só na erraticidade, no plano espiritual. Não, gente. Vamos abrir a mente. Todos esses que acabei de dizer encontram-se aqui também no corpo físico. Do mesmo modo que na erraticidade. Não há diferença nenhuma. Da mesma forma que você permite que os espíritos que estão na erraticidade te mistifique, você também permite que as almas que estão aqui no corpo físico mistifiquem você, ditando normas, policiando a tua vida, te torturando, te cobrando, exigindo, impondo, ditando. Não muda nada, gente. Agora veja bem. Uma vez, porém, identificados como autênticos trabalhadores do Cristo, deixemos a sua iniciativa a condução dos trabalhos. É lógico. Já dissemos isso. Não se manifesta nenhum espírito numa casa espírita séria sem que os mentores espirituais responsáveis por aquela casa saiba, queira ou tenha preparado aqueles médios. Então, os responsáveis pelos trabalhos na casa são os mentores. Mas espera lá, tem outros itens aqui. Isto não significa que devamos cruzar os braços e deixá-los fazer tudo. A nossa parte chama-se disciplina, pontualidade, responsabilidade, compromisso com a verdade. Essa é a nossa parte. Devemos nos instruir, devemos nos evangelizar, devemos nos burilar, devemos nos preocupar com a educação das faculdades mediúnicas, as quais cada qual sabe que possui. Porque não existe desenvolvimento de mediunidade. E sim, existe educação de dons mediúnicos.
Então eu devo educar os meus dons através dos estudos, bastante estudos de obras sérias, conforme já dissemos aqui, as 5 obras básicas, as 12 revistas espíritas de Allan Kardec, obras de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Leon Denis, Gabriel Delan, Camilo Flammarion. Esses são os mais confiáveis. Esses, aliás, significa a base. Sueli Caldas Schubert, Ivone Amaraldo Pereira, não é? Hermínio Corrêa Miranda. Esses são os que nós devemos seguir. Tá aí a base. Não fuja da base, porque depois você cai num precipício e você não consegue sair de lá. E você grita por socorro, ninguém te ouve. Porque você foi pelo caminho contrário. Então, olha só. Isto não significa que devamos cruzar os braços e deixá-los fazer tudo. É o que nós acabamos de dizer. Então, por que os mentores provam-nos que eles são verdadeiros, autênticos, não é? Eles nos provam que são verdadeiros e autênticos. Eles nos provam que não são mistificadores e nem charlatões. Então, por esse motivo, eu não tenho que estudar, eu não tenho que ter disciplina, prudência, bom senso, ética, moral, trabalhar minha moral, não é? Eu não tenho que me preocupar com a minha alimentação, com o que eu bebo, com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. Então, eu não tenho que me preocupar, né? Então, por exemplo, eu posso ir numa churrascaria, comer bastante carne, tomar bastante chopp, bastante cachaça. Eu posso fumar tudo que existe na terra. Eu posso usar drogas. Eu posso prostituir. Eu não preciso me preocupar com a minha reforma íntima. Por que eu não preciso me preocupar? Porque eu sei que os mentores lá da casa onde eu frequento são verdadeiros. Eu posso paquerar à vontade, eu posso desejar a mulher do próximo, eu posso desejar o marido da outra, eu posso fazer tudo que não presta. Por que eu posso fazer? Porque eu sei que os mentores lá da casa que eu frequento são verdadeiros. Eu posso fumar. Eu posso fazer fofoca. Eu posso destruir a vida de um aqui, destruir a vida de outro ali. Eu posso vender drogas. Eu posso matar, eu posso roubar. Por que eu posso? Porque os mentores lá da casa onde eu frequento provaram que são autênticos e que são verdadeiros. Será que é assim? Não. De jeito nenhum. 50% é responsabilidade dos mentores espirituais. Ou vamos mudar uma questão aqui. Vamos deixar assim mesmo. 50% é responsabilidade dos mentores espirituais e 50% é responsabilidade dos médiuns.
Disciplina, disciplina, disciplina. O que Emmanuel disse a Francisco Cândido Xavier, se não me falha a memória, no ano de 1931. Então, eu tenho que prezar essa ética, essa transformação. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me colocar no lugar daqueles sofredores irmãos que os espíritos, né, trarão até o recinto mediúnico naquele dia, naquela noite. Eu tenho que me colocar no lugar daqueles seres. Eu tenho que me colocar no lugar deles e me preparar. Pois o dever, a responsabilidade, o compromisso do médium é se preparar e chegar na casa espírita preparado e mentalmente dizer assim, olha, para os mentores, mentalmente, amigos espirituais, não sou perfeito, porque perfeito só Deus é, mas fiz o possível e o impossível hoje, esses dias, para estar aqui, para auxiliar os irmãos que porventura vocês confiarem ao meu campo vibracional mediúnico. De forma que estou aqui à disposição de vocês, mentores espirituais. Faça de mim instrumento, conforme a necessidade. Você entendeu? Diga mentalmente várias vezes: façam de mim instrumento. Tentei fazer o possível e o impossível esses dias todos. Se você quiser conversar com os mentores, você conversa, mas se você não quiser, você conversa com a tua consciência. Olha, esse fim de semana passei por várias tentações, me chamaram para uma churrascaria, para um churrasco, me chamaram para um baile, me chamaram para usar droga, para beber, para fumar, mas eu, ciente do meu compromisso, não fui e não vou, porque, gente, as escolhas, quem as faz somos nós. Eu que escolho ir para o lado direito ou pelo lado esquerdo. Não devemos culpar ninguém. Então vejamos aqui, olha só. Isso não significa que devamos cruzar os braços e deixá-los fazer tudo. Ora, eu não me preocupo com essas questões todas que acabei de dizer. Chego na casa espírita com o estômago petrificado de toxinas de cigarro, de bebida, de churrasco, de carne, chope, cerveja, vinhos, sexo, prostituição, drogas, fofoca, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme. Chego impregnado desses ectoplasmas. E os mentores que se virem, problema deles, só porque eles já nos provaram que eles são verdadeiros, que não são mistificadores?
Você não acha que tem alguma coisa errada nisso, não? Você não acha que nós, médios, não temos que nos preparar também, não? Então, dando sequência. Uma vez, porém, não, voltando, isto não significa que devamos cruzar os braços e deixá-los fazer tudo. Daqui em diante a sequência. Assistir a tudo sem espírito crítico e sem a necessária vigilância. Ora, nós temos que assistir os trabalhos com espírito crítico. Você entendeu? E com necessária vigilância. Porque o processo é muito sutil. Porque a presença constante dos mentores espirituais à nossa volta depende muito mais de nós do que deles. Depende muito mais de nós do que deles. Porque nós somos muito vulneráveis. Qualquer coisinha já nos desequilibra. Porque somos invigilantes, indisciplinados, não é? Às vezes batemos o olho num guarda-roupa de 6 portas, já cobiçamos, já desejamos, já batemos os olhos numa sombrinha, já cobiçamos aquela sombrinha. A nossa mente, ela é muito vulnerável. Então nós devemos, nos trabalhos, agir com vigilância. Não é chegar e pensar assim: bom, os mentores da casa são verdadeiros, já nos provaram. Nós não precisamos atuar com vigilância e nem agir com espírito crítico. O que é agir com espírito crítico? Nem tudo aquilo que o mentor transmite através de determinados médios devemos acreditar. Porque reconhece-se o fruto através da árvore. Reconhece-se a árvore através do fruto. Espera lá. É preciso entender que numa manifestação através do campo vibracional dos médios, 70% da manifestação em determinados médiums indisciplinados, irresponsáveis, 70% da mensagem é de natureza humana. É de natureza do médium. É uma formação do médium. Que ele recebe 100% do espírito. Mas ao passar-se pelo seu campo energético, pelo seu campo fluídico, ao passar-se pela sua glândula pineal, ele separa muitas coisas que os mentores dizem, deixando de lado e fazendo com que predomine a sua vontade e não a vontade do mentor. Isso é
o processo anímico. Não é? Então é preciso tomar muito cuidado, porque pode acontecer do mentor provar 100% que é ele que está ali se manifestando. Mas, ao analisar a mensagem deixada por ele, chegamos à conclusão de que 60% em 100%, 60% da mensagem elaborada, criada pelo médium e 40% do espírito mentor que ali se manifestou. Justamente pelo fato do médium 60% interferir na mensagem que o mentor e muitos espíritos sofredores transmite. Não é brincadeira ser médium, não, gente. Olha, não é brincadeira. Eu conheci uma senhora que ela só recebia, eu vou dizer o termo recebia. Ela só recebia espírito na casa em que o nosso irmão Marcílio dirigia, quando ela brigava com o marido dela. Quando ela brigava com o marido dela em casa, ela recebia 2, 3, 4, 5 espíritos, mas era tudo mentira. Era ela desabafando. Hoje eu quis matar o marido dela. Hoje eu quis enforcar o marido dela. E nós fomos analisando, averiguando a situação, porque em determinadas reuniões ela não recebia espírito nenhum. Em determinadas reuniões ela recebia esses espíritos que dizia que queria matar o marido dela. Hoje eu fiz os dois brigar. Hoje eu fiz os dois se pegar. Quase que eu mato ele. E eu, como não gosto muito dessas arengas, pensei comigo, eu vou investigar isso. E eu fui conversar com o marido dela um dia. Falei, meu amigo, acontece isso, está acontecendo isso. Eu falei, sexta-feira passada? Sim. Não, nós brigamos feio em casa. E na outra sexta? Não. Briga nenhuma. Bom, porque na outra sexta-feira passada ela não recebeu espírito nenhum. Mas nessa sexta-feira ela recebeu. Depois nós fomos conversar com os mentores espirituais da casa. Ficou comprovado que as mensagens, as comunicações, era criação mental dela. Ela que desabafava. Ela que dizia para o doutrinador: hoje eu quase matei o marido dela. Era ela desabafando. E isso existe muito. Até hoje. 2025 existe muito. Então nós precisamos tomar bastante cuidado para não sermos mistificados. Nós só somos mistificados porque nós permitimos. Vamos para o próximo vídeo.